Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos começar. Eu tô chamando as pessoas. Quem estiver entrando também, por favor, e puder convidar os demais, os amigos. O tema de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre a raiva. E é algo muito especial, porque nós não fomos educados, né, de uma maneira emocional, de modo a saber lidar com isso naturalmente, extrair o melhor. Kátia linda! Prazer em receber você aqui, muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindos todos. Obrigada. Hoje, como eu estava falando, nós vamos falar sobre a raiva, mas antes de entrar nesse assunto, nós vamos fazer uma pequena revisão, uma parada geral de algumas informações que foram trabalhadas ontem. Tereza, prazer em vê-la de novo. Seja bem-vinda. Vou pedir para vocês irem direcionando ao pessoal, tá? Clica lá no aviãozinho, vai chamando as pessoas para entrarem, porque aí a gente faz assim como ontem, entra todo mundo mais ou menos junto e a gente consegue seguir o conteúdo, tá? Baldini, prazer, bem-vinda. Vão chamando o pessoal, por favor. Podem clicar no coraçãozinho também para o Instagram entregar para mais pessoas. Ih, tô gaga hoje. Vamos corrigir isso. Me dá um segundinho, gente. Ah, Marli é seu nome, né? Obrigada, tá? Nájela Barbosa, bem-vinda. Me fala seu nome também. Eu vou tentar lembrar todos os nomes, tá? Que fica escrito diferente, eu vou tentar lembrar. Pronto! Para quem não conhece, uns olhinhos essenciais aqui para ajudar a gente nesse processo. Pessoal, hoje está um calor absurdo aqui em São Paulo, então vocês vão ficar me vendo com a luz um pouco trocada mesmo, porque eu não vou conseguir ficar sem a janela nesse momento, tá? Ontem eu fechei, mas hoje não tem condições. Cris, bem-vinda! Angélica, Cláudia, sejam muito bem-vindos para a gente dar continuidade a essa jornada que está sendo linda e especial. Vocês agora, todas que estão entrando, estão lá no grupo do WhatsApp, né? Mara, bem-vinda! Todas vocês estão no grupo do WhatsApp? Me confirmem. Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, redireciona, chama o pessoal. E eu vou começar com os recadinhos, tá bom? Cláudia, ok, obrigada. Vou começar com os recadinhos. Gente, eu vou pedir desculpa, eu estou um pouco mais fresquinha aqui hoje, porque tá muito calor. Tá diferente hoje de São Paulo do que é normalmente, tá? Vamos começar com os nossos recadinhos. Primeira coisa... Eu gostaria muito que vocês participassem. Mara, você não tá no grupo do WhatsApp? Entra lá no link da minha bio. Pode ser quando a gente terminar a live, até porque eu não vou conseguir interagir lá antes disso. Entra no link da bio e você entra no grupo para participar, conversar com a gente, tá bom? Recadinhos. Primeira coisa, pedir de novo a gentileza de vocês de permanecerem ativos por aqui e me escrevendo, porque a Kátia mesmo sabe, eu tô muito acostumada a fazer a live em duas, é diferente quando a gente tem um retorno direto, objetivo de outra pessoa falando conosco, e esses assuntos serão intensos, algumas coisas são um pouco mais pesadas. Então, o que eu quero pedir para vocês? Primeiro, vão me dando retorno, vão me respondendo conforme eu vou perguntando as coisas para vocês. E, acima de tudo, se respeitem. Se eu começar a falar alguma coisa que tiver pesado demais, me avisa, me fala, gente, tá pesado, Gi, para aí, espera, muda um pouco o foco, porque eu quero respeitar vocês, mas eu quero aprofundar esse conteúdo. Então, me avise, caso eu esteja pegando muito pesado, vocês me falam, tá? Então, esse é o primeiro recado, um dos mais importantes. Lembrando, nossa maratona terá 9 dias. Todos esses dias são aprofundando os 5 princípios do Reiki.
Esses 5 princípios não estão aqui à toa, eles estão porque eu vivenciei uma série de turmas, eu dou aula de Reiki desde 2013 e muitas vezes aconteceu de eu mesma dar o curso e falar, porque o conteúdo, se olhar lá para os 5 princípios, você consegue falar muito rápido. E a gente passa isso meio batido e na prática as pessoas não estavam vivenciando a rotina dos princípios. O que acontecia? Estava faltando a base de autoconstrução, a base do alicerce emocional que é necessário para a gente ser um praticante de Reiki bem, sabe, bem disponível, um bom praticante, seja para a gente crescer, seja para as pessoas que estão recebendo essa técnica se sentirem efetivamente melhor. E é por isso que a gente está acentuando tanto esse conteúdo agora. O conteúdo que antes a gente dava em 5, 10 minutos, nós vamos fazer 9 horas agora. E o que é mais interessante, as 9 horas vão ser pouco. Porque eu hoje tenho muito mais bagagem, muito mais ferramentas. Se vocês virem os mapas mentais, está muito mais completo. Então, quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, entra, vai lá no link da bio, entra nesse grupo, porque o material está sendo posto lá e além do material, as nossas conversas estão se expandindo por lá também, tá bom? Então, só lembrando, dia 7 de outubro nós vamos abrir carrinho, sim, teremos o curso de Reiki à venda, e aí é para vocês não se assustarem, porque dia 7, dia 8, dia 9, a gente vai fazer pitch de vendas. Então, além da aula, vai ter conteúdo, vai ter também falando sobre o curso. Outra coisa, qual que é o foco da nossa semana, qual que é o foco do nosso dia? O nosso dia de hoje é falar sobre a raiva, é falar sobre aquele primeiro princípio do Reiki, aquela primeira linha, não só por hoje eu não vou me aborrecer, só por hoje eu não vou me irritar, só por hoje eu não vou me... Qual é a outra palavra? Tem várias traduções, mas geralmente eles falam em irritação, em aborrecimento, nessa primeira linha. Então hoje, o dia de hoje, o foco é falar sobre a raiva. A semana é falar sobre esses princípios e tudo que ele muda na nossa vida. Mudar a nossa chavinha de percepção interna, tá bem? O que mais? A live de ontem foi premiada, mas é um prêmio que eu posso repetir naturalmente para quem entrar agora que no grupo do WhatsApp, que é como eu chamo isso? Um wallpaper, né, que o pessoal fala. Uma tela, um fundo de tela com 5 princípios para vocês acompanharem toda essa jornada dos 9 dias através do celular de vocês. O que eu já vou pedir hoje para vocês? Ontem a tarefinha era separar 2 pedacinhos de alimento. Hoje a tarefa é colocar como principal o foco de olhar para dentro, observar o que você está fazendo, onde que gera aquelas reações de dor, de raiva, de irritação e fazer algum passo para modificar essas ações, tá? Então, de novo, na verdade a semana inteira vai ser isso, observar como que eu gero tudo isso e como que eu posso deixar de gerar alguma coisa que me faça mal. E eu quero que vocês postem isso. Para que eu tô pedindo para vocês postarem? É só marketing? Não, não é só marketing. É muito além. É para que vocês se comprometam com a mudança de vocês. Porque se eu chego aqui, falo, disparo um monte de conteúdo e vocês não fazem nada, só ouvem, vai ficar só mais um conteúdo perdido na cabeça de vocês. Só mais um livro lido, sabe? Só mais uma história, só mais uma coisa que vocês ouviram e não praticaram. Eu preciso que vocês pratiquem. Para quê? Para que vocês tenham transformação. Porque senão vai ficar só alguma coisa mais solta. Vocês precisam modificar uma chavinha interna a cada dia. E essa é a graça, esse é o objetivo do dia de hoje, de toda essa jornada. A cada passinho, a cada dia, se apegar em um desses princípios e fazer essa chavinha interna se modificar. Combinados feitos? Acho que estamos bem, né? Bora começar? Bora lá, pessoal! Então, qual que é o tema de hoje? Raiva, ira, irritação, aborrecimento, frustração. Todos os filhos
do mesmo lugar. Quando vocês ficam com raiva, eu quero mesmo, por gentileza, tentem se dar esse momento e interagirem. Quando vocês ficam com raiva, qual é aquele momento que se acontecer, qual é aquela situação, se acontece alguma coisa, vocês se sentem com raiva? Me falem, por gentileza. Raiva, ira, irritação, frustração, aborrecimento. O que deixa vocês em estágios assim? O que desperta isso em vocês? E aí? O que desperta isso em vocês de bate-pronto? Vocês sabem me dizer? Não estão sabendo? A gente vai ajudar então, tá? Existem situações em que a gente se pega, a Angélica colocou aqui, quando as coisas não saem como eu planejei, quando eu não consigo atingir o objetivo, quando eu não sou compreendida. O que acontece nesses contextos? O que tem em comum nessas três colocações? Primeira coisa que tem em comum nessas colocações, estágio de controle. Então, nós já vamos começar repassando um pouquinho do dia de ontem. O que nós falamos ontem sobre a presença? O que é essa presença? É o ter desonestidade, a Teresa colocou, excelente. São situações alheias ao controle da pessoa, excelente. Eu vou fazer uma ponte com o dia de ontem, porque não dá pra gente deixar as coisas perdidas e passarem. O dia de ontem nós falamos que a base dos princípios do Reiki são só por hoje, e aí vai indo. O que é esse só por hoje, apenas por hoje, apenas nesse momento atual? É eu dar atenção ao meu momento presente, eu estar plena ali onde eu estou, de consciência presente. Quando eu estou de consciência presente, eu tenho noção de quem eu sou, de qual é o meu propósito primário e qual é o meu propósito secundário, que nós falamos disso também, quem eu sou além dos meus papéis e também quem eu sou durante os meus papéis. O que eu estou exercendo nesse papel? No papel de mãe, no papel de professora, no papel de aluna, no papel de filha? O que eu exerço? O que eu trago dentro desse papel? Qual é a minha função? Uma vez que eu conheço qual é o meu propósito primário, quem eu sou como ser humano, como espírito, e o que eu vim desenvolver em mim, outra vez que eu consigo saber quais são os meus papéis e o que eu vim desenvolver a partir deles, e juntando tudo isso eu tenho estado de presença, por que eu tenho que ficar irritada? Porque as coisas não estão nas minhas mãos, no meu controle. Quem faz o reiki aqui? Faz o reiki sozinho? Com as próprias mãos? Sabe tudo? Não tem uma energia cósmica universal que vocês sentem chegar até vocês e transmitir para outra pessoa? Se tem isso, por que a gente quer controlar tudo? Por que a gente quer que as coisas saiam do jeito que a gente deseja? E aí nós vamos entrar de novo num aspecto que nós falamos ontem. Nós temos 5% do nosso cérebro que é racional. O tanto que a gente usa da nossa inteligência é de 5% a no máximo 10%. Os outros 95%, em primeiro lugar, eles são inconsciente e subconsciente. Só que esse inconsciente, esse subconsciente, se liga com o nosso coração, se liga com o nosso sentir, com a nossa intuição. E a partir desse sentir, dessa intuição, a gente tem a conexão com energias sutis, com energias mais amplas, mais profundas,
É a partir dessas conexões que a gente evolui. E se eu sei que existe algo maior, que existe uma inteligência soberana, que existem energias superiores, por que que eu quero ter tudo na minha mão? Inclusive o livro da vida que dita as regras do que é justo e do que é injusto. Eu tô super com a Cláudia, eu super concordo que as injustiças me irritam, me deixam com raiva. Agora, eu vou ler aqui algumas outras coisas que vocês puseram. Situações alheias ao controle da pessoa, injustiça, controlo, eu sei, estou em processo, desonestidade, quando eu não sou compreendida, quando eu não consigo atingir o objetivo, quando as coisas não saem como eu planejei. O que está embutido em tudo isso? São coisas que vão além do nosso poder, da nossa capacidade de realização. Então, a partir de agora, a gente vai separar algumas questões. Primeiro, a gente vai falar um pouco a respeito da raiva, a própria energia da raiva, mas antes de entrar nisso, eu queria que vocês observassem que muitos dos nossos ímpetos de irritação, de raiva, de frustração, estão envolvidos com a nossa vontade de controlar o que não é controlável por nós. Como que vocês se veem dentro de um contexto, inclusive da raiva, e muitas vezes se deparam com o fato de não conseguirem se controlar. Você está numa explosão de raiva e tem um acesso de choro. Você está numa explosão de raiva e a glicemia vai lá, ou nas alturas ou lá no pé. Você está num acesso de raiva, de irritação, de nervoso, e você não consegue dar conta dos seus batimentos cardíacos, do seu corpo físico. Você, ciente de quem você é, ciente de tudo que você vivencia, ciente de tudo isso que já tem acontecido na sua vida de autotransformação, autoconhecimento, de lidar com as informações, por que que mesmo você não sabe lidar consigo mesma, com as suas emoções e quer cobrar do outro isso? A Flávia falou sobre lidar com os filhos. É um desafio imenso. A Cris, quando eu não consigo me posicionar e dizer não, a Cris entrou agora num negócio muito legal. Por quê? Nós temos dois movimentos de raiva, a raiva do outro e a raiva de nós mesmos. E aqui começa a entrar um negócio que é meio sem fim, né? Quando é que vocês têm raiva de si mesmos? Quando não conseguem se controlar, como eu falei há pouco, em vários contextos? Quando não consegue se posicionar, quando não consegue dizer não? Por que que não está dizendo não? Qual é essa criança ferida? Flá, só me corrige se é isso mesmo. Lidar com os filhos é seu maior desafio e missão. É isso? É a frase completando? E o Elvis está colocando. É a de nós mesmos acabamos por redirecionar para o outro. A raiva de nós mesmos que direcionamos para o outro, né, Elvis? Quando é que a gente tem raiva da gente? O posicionamento para mim é o mais difícil. Olha que legal, nós estamos num grupo lindo, super entrosado, maravilhoso, que estamos nos acompanhando por um certo tempo e que nós entramos num aspecto que eu estava até com medo de falar. Eu até conversei com um rapaz que me ajuda, eu falei, gente, eu tô com medo de ser eu mesma, porque eu não sei ficar no raso. Eu vou cutucando a coisa, cutucando, porque é natural para mim.
E aí ele virou mas eu tinha um pouco de receio de fazer isso em rede aberta. Qualquer pessoa pode entrar aqui, mas quem está aqui são só as pessoas que têm conexão com esse assunto. A Angélica está colocando: eu tenho raiva de mim mesma quando percebo que fiz papel de tonta, que fui usada. A Ká está colocando: e saber que eu realmente preciso no momento, necessidades. Exatamente. Então a gente vai separar algumas questões importantíssimas. Primeiro lugar, lembrar que nós fomos crianças. E como crianças, nós não tivemos uma educação emocional, da qual eu só ouço falar agora, no auge dos meus 34 anos. A Flávia colocou que fica com raiva porque perde o eixo logo após ter me conectado. É exatamente isso. O que acontece? A gente, quando lida com o outro, na verdade a gente está lidando com um espelho de nós mesmos. Ai, Cris, eu também acho. Tá uma egrégora linda, linda, linda. E eu agradeço muito por vocês me permitirem ficar futucando tudo isso. E como eu falei pra vocês, não é desrespeito. Então, se ficar doendo demais, me fala, a gente para, muda um pouco, dá uma aliviada, porque não é pra doer. Tá, só um pouquinho pode. Mas não é pra ficar latejando isso, não é pra abrir uma ferida e deixar aberta. É para que a gente consiga enxergar que nós já temos feridas abertas, muito abertas nesse assunto da raiva principalmente, e que a gente precisa se movimentar para sarar mesmo, para colocar um curativo nesses assuntos. E não vai sanar tudo no dia de hoje. A gente só vai começar a colocar curativos. Como eu vinha dizendo, nós não tivemos educação emocional. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente foi acostumado a enxergar a raiva, a enxergar a frustração, a enxergar a irritação, a ira, apenas pelo olhar de que isso é ruim. E quem disse que isso é ruim se isso é tão humano? Se a raiva não fosse necessária, não fazia parte da nossa experiência de vida. E agora, depois de falar vários momentos, várias situações em que vocês ficam irritadas, e eu vou conectar mais isso com a nossa infância, eu já vou falando, mas enquanto eu vou falando, eu quero que vocês escrevam para mim, vão pensando e escrevendo. Qual é o lado bom da raiva na vida de vocês? O que foi de mudanças, de movimentos, de ações, de atitudes que vocês tomaram mediante a raiva de alguma situação, de algum momento, sabe, de presenciar uma injustiça e falar: isso não vai ficar assim, eu não vou deixar. Quais foram os momentos em que a raiva foi boa? Eu quero que vocês vão pensando e escrevendo. Enquanto isso, eu vou voltar a lembrar, nós fomos crianças. Mas, na verdade, as crianças que nós fomos ainda moram dentro da gente. E aí, quando nós víamos injustiças, quando nós não éramos ouvidos, quando nós não éramos acolhidos nas nossas necessidades enquanto crianças, e nós íamos engolindo tudo isso, e engolindo padrões de comportamento que diziam que nós tínhamos que ter para lidar com aquela situação, do tipo: engole o choro, você não tem motivo para chorar. Quem nunca disse isso? Quem nunca ouviu isso? Eu digo às vezes. Eu, sabendo que não devo, tem hora que eu digo. Eu sei que eu não estou estimulando melhor, mas isso está tão internalizado que tem hora que sai. O quanto a gente aprendeu que, não pode ter raiva. Ter raiva é ruim. E, na verdade, a raiva não só é natural, como ela é uma energia de mutação, ela é uma energia de ir lá, de fazer acontecer, de fazer as coisas mudarem. A Angélica está mencionando que o bom da raiva é o despertar, é o aprender. Perceber que sou humana e imperfeita, estou aqui para aprender. A raiva faz a gente perceber que precisamos melhorar. Sim, é bem por aí, acho que a raiva ajuda a despertar.
Na medicina tradicional chinesa, o elemento que lida com a raiva é o elemento madeira. E a estação do ano associada a esse elemento é a estação da primavera. É o desabrochar das flores. É o mesmo elemento que lida com a raiva. É o mesmo elemento que lida com a irritação. E é o mesmo elemento que fala que a energia vem da terra, ela vem de baixo para cima, para o alto e para todas as direções, como o movimento da seiva da planta que a faz crescer com a nutrição da terra para a direção do céu e para todas as direções. Ou seja, se eu tenho todas essas associações, a raiva não pode ser ruim. Ela não pode ser por si só crucificada. O bom da raiva é perceber que não temos controle, aprender, despertar. Foi graças à raiva que encontrei a coragem de buscar o meu autoconhecimento. Foi um despertar mesmo. É exatamente isso. Porque quando a gente está com raiva de ficar naquele lugar que nos parece um lugar de vítima, a gente começa a ter atitudes de mudança. É esse desabrochar das nossas flores internas que vão além de uma simples ação do cotidiano. Por quê? No nosso cotidiano a gente está acostumado com a nossa zona de conforto e de falar, não, dá para relevar, né? Dá para relevar, mas quando vem uma coisa bombástica que não dá para relevar, aí você toma uma atitude. Aí você vai lá e faz aquilo que você estava há anos esperando por fazer. E não tinha coragem porque não tinha raiva, combustível suficiente para ir lá e transformar. A Cris está mencionando aqui, então é preciso agradecer a ela, pois nos traz à tona o que está incutida, a raiva ajuda a tirar o que está embaixo do tapete. É exatamente isso. Tá vendo como a conversa fica muito mais gostosa quando vocês interagem? É muito mais bonito e eu agradeço demais por vocês estarem interagindo. Nós juntos criamos uma egrégora, uma consciência, uma conversação e juntos nos elevamos. É exatamente isso, Cris. Por quê? O que eu quero trazer? No Reiki, quando a gente traz os princípios de só por hoje eu não vou me irritar, não significa que eu estou negando a raiva, que eu estou negando a irritação, que eu estou negando a energia. Significa que eu estou negando me manter tão somente no plano raso desta energia. O que isso significa? Se a raiva vai me ajudar a mudar, vai me ajudar a fazer aquilo que eu acredito que eu preciso fazer, eu preciso vivenciá-la. Eu preciso dar vazão. O que eu não posso é dar explosão. O que eu não posso é, a partir desta raiva, sair matando as pessoas por aí. Então, diferenciem o que no Reiki, quando a gente fala só por hoje eu não vou ficar irritado, eu não vou sentir raiva, eu não vou ter todas essas energias, é não parar no raso disso, ou na forma negativa disso. Eu não vou chegar e xingar uma pessoa todinha só porque eu tô no raso. É ir lá e aprofundar. É ir lá e olhar, tá, por que isso tá me irritando? O que eu tenho ali com esse assunto mal resolvido dentro de mim que isso tá me incomodando tanto? Tá bom, então é isso. Eu olhei pra cá, é isso, então a partir disso agora a gente consegue seguir. Ok, é isso que tá me incomodando, o que eu posso fazer? Eu posso mudar a situação? Eu posso mudar o que aconteceu? Eu posso evitar que isso aconteça outra vez? Existem mecanismos para que eu me proteja de mim mesma, de eu ficar irritada de novo dentro desse assunto? Como é que eu vou me proteger? Existe forma de eu criar um bloqueio com relação a não repetir aquilo que me causa raiva? Mas o que é mais importante, eu estou resolvendo a causa desta raiva. Tem algo ali me ferindo. Eu estou indo lá para olhar para dentro disso? Então, se eu estiver fazendo tudo isso,
a gente consegue evoluir. Eu vou voltar para ler um pouquinho as mensagens, tá? Podem ir escrevendo. Eu não vou deixar vocês sem resposta, não. Lígia, bem-vinda, Lígia, minha aluna de mestrado do Reiki, muito bem-vinda. Lígia, eu só vou te fazer um comentário. Eu tô fazendo esse período de 9 dias de live, é ao vivo e é também complementar, porque durante os nossos cursos nós não tínhamos tempo de aprofundar o suficiente que esse tema exige, tá bom? E ainda assim, mesmo no dia de hoje e nessa jornada toda, provável que a gente ainda deixe muita coisa, mas que a gente vai conversando além, tá? Cris, gente, está muito bom como a gente passa a ver as coisas mais limpidamente. Ai, que linda, adoro! A Lígia está perguntando, controlar a ação e não o sentimento? Isso, exatamente. Eu não vou impedir a raiva de brotar. Pelo contrário, eu vou deixar a raiva vir e eu vou olhar para ela. Eu vou acolher essa raiva, eu vou entender essa raiva. É quando uma criança... Alguém tirou o brinquedo de uma criança e ela começa a espernear de raiva. Ela tem razão ou não tem? Por que ela tá chorando? Ela perdeu o brinquedo, tá? Como que eu vou lidar com essa situação? Simplesmente repondo? Não, eu vou olhar que às vezes a gente perde as coisas, às vezes nossas coisas quebram. Como que eu vou educar a partir disso? Se eu estivesse olhando para uma outra criança, como que eu educaria? E sendo eu mesma, a minha própria criança, como que eu me educo? Então a gente vai fazendo um outro processo. Ai, Lígia, desculpa, você não é minha ex-aluna, desculpa. É minha colega de fluxo CNV, laços, um monte de cursos juntas. Me perdoa e muito bem-vinda mesmo assim, tá? O Elvis está falando, o que eu não posso é ficar surtado. O que a gente não pode é permanecer surtado. Mas às vezes dar uns surtos são importantes pra gente se reconhecer dentro do processo. Então não tô mandando vocês fazerem surtos, hein? Olha só! Muita calma nesta hora. Não é uma recomendação de surtem por aí. Mas, se surtar, olha para esse surto, vê o que tá acontecendo ali. Sim, olhar pro surto, olhar pra raiva, olhar para esse ímpeto de irritação e acolher. Entender, perceber o que eu posso fazer diferente. E vai ficar de novo o meu pedido para quem ainda não fez. Corre, pega um caderninho, um bloquinho de anotações, um papel, alguma coisa. O que nós falamos ontem, o que nós falamos hoje, anota os insights, anota tudo que está vindo na cabeça, porque a cabeça é um ótimo espaço de criatividade, de entender, de fazer conexões, mas se você não anotar na hora, ela não é um bom espaço de armazenamento de informações. Vocês vão perder essas ideias. Então anota agora e anotando, registrando, começa a fazer o seu plano de ações. Ok. Vamos tornar isso mais prático? De novo, caderno, papel e caneta. Todo mundo, papel e caneta na mão. Eu quero que vocês anotem, por favor. Posso falar? Posso falar já? Vocês estão anotando? Temos exercícios e a gente tem que correr que o nosso tempo tá acabando. A Lígia já conhece esse exercício, mas eu vou repetir. E talvez, Lígia, seja um pouco diferente hoje. Bru, bem-vinda! Muito bem-vinda! Fica aí com a gente, tá bom? Deixa eu fazer uma observação. As lives não estão ficando gravadas. Elas ficam gravadas apenas por alguns minutos, que é para a equipe técnica conseguir extrair esse vídeo, porque vai virar conteúdo complementar dos nossos cursos de Reiki. Então, vai ficar aí, sei lá, uns 40 minutos, 1 hora, dá tempo de rever quem perdeu o comecinho, quem perdeu alguma coisa. Fora isso, não fica gravada, tá? Porque vai virar, como eu já falei, o conteúdo. Por isso que não tá ficando, e também para fazer o pessoal assistir ao vivo, porque você só ouvia diferente de participar, tá bom? Bora lá, todo mundo papel e caneta. Anotem pra mim. Ai, Bru, obrigada. Fica aí um pouquinho mais que já tá, são só 20 minutinhos, tá? Anotem, por favor, uma pessoa que irrita vocês. Uma pessoa que tira vocês do sério. Qual é aquela pessoa que te dá ira de pensar nela?
Anota no papel de vocês, não precisa me contar, hein? Ó, as confidências. Anotando nesse papel, eu quero que vocês me digam por que elas te irritam. Por que essas pessoas tiram você do sério? O que nelas causa esse ímpeto que dá vontade de você com essa sensação? Anota isso. E agora eu quero que vocês me contem aqui. Se vocês puderem fazer de 3 pessoas, seria legal. Se quiser fazer mais, fica à vontade. Se tiver pelo menos uma, já compartilha aqui comigo. Uma pessoa, por que ela te irrita? Não precisa me dizer o nome da pessoa, só me diga por que ela te irrita. O que nela causa essa irritação tão grande? Anotado? Compartilhem comigo. Vamos conversar a respeito disso. Quem te irrita? Quem te dá ira? Ou o que? Qual é a situação? E por quê? Por que isso te irrita? Juliana, seja bem-vinda. A pessoa não aceita a mudança, ela não está aberta. E o que acontece quando a pessoa não está aberta? É ela quem está ali empacado. Polly, linda, seja bem-vinda. É a pessoa que está ali empacada. Marluce, bem-vinda também. Elvis, não enxergar algo que está na frente dela, no sentido de se deixar de certa situação, no sentido de se queixar de certa situação cuja solução está diante dos olhos dela. Uma pessoa que se faz de coitadinha. Filho não gostar de estudar. Flávio, vou deixar o seu reservado para daqui a pouco, tá? O que acontece? Eu vou trazer para vocês de novo a repetição de uma questão que eu coloquei ontem, mas que hoje é fundamental. Empatia não é me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu estou me levando junto com todos os meus valores, todos os meus conceitos, todos os meus preconceitos, com tudo que eu conheço da vida, com toda a minha bagagem, com toda a minha experiência, com todas as minhas dores, com todas as minhas alegrias. Se eu estou me colocando no lugar do outro, eu estou percebendo um montão de coisas que a pessoa não está percebendo. Ou porque ela não tem maturidade suficiente para isso, ou porque ela está muito envolvida emocionalmente para isso. E aí o que acontece? Essa situação do Elvis, da Cláudia, da pessoa se fazer de coitada, da pessoa não enxergar aquilo que está na cara dela. Mas está tão claro, está claro para mim. Eu estou fora. Eu não estou envolvida emocionalmente. Sem a emoção negativa, me bloqueando, me tampando, me acudindo, eu consigo enxergar. Mas para a pessoa que está ali, envolvida emocionalmente, aquilo não está claro. E não só pela emoção, porque talvez ela não tenha esse senso de compreensão daquele assunto. A pessoa não aceitar mudança também. Talvez ela não tenha essa percepção de que pode se ampliar, de que ela pode ir além. E como é que eu, no meu papel de irritada, de tô com raiva disso, como é que eu vou interagir dentro dessa situação de maneira assertiva para que eu resolva a minha emoção, a minha sensação de raiva, que eu tô com raiva disso, e ao mesmo tempo eu consiga ajudar a outra pessoa? Vocês lembram que eu falei ontem? Vocês todos que estão aqui têm um altíssimo senso de contribuição. Todos vocês que estão aqui gostam de ajudar. E às vezes vocês se esquecem no caminho. Porque você gosta tanto de se doar que esqueceu como vai se doar para si. Como vai se priorizar. E olhar para a raiva é esse caminho de como é que eu vou sair desse movimento de só sentir a raiva
e partir para o movimento de como eu posso ajudar essa pessoa, respeitando-a e me respeitando, respeitando as minhas necessidades, respeitando os meus sentimentos. Aí eu consigo me ajudar em primeiro lugar, estar inteira, estar plena, para conseguir ajudar com carinho, com respeito, com gentileza, com acolhimento. A Kátia tá mencionando que a pessoa fala o que eu sei que é verdade, mas eu não quero aceitar. Como isso acontece, né, Ká? Isso é outro desafio. A forma ríspida como me trata, fica no meu pé fazendo pressão. Eu também detesto essas rispidezes, né? Gente, essa criança está carente de novo. Oi, meu amor! Eu já vou descer, eu tô acabando minha aula, tá? É. Desculpem. Flá, o que eu vou comentar com você antes de eu, para não perder o assunto? Crianças aprendem de milhares de maneiras e a gente não pode se restringir a achar que elas só aprendem estudando o livro didático no ensino formal. Elas aprendem pelo exemplo, elas aprendem por muitas outras formas e vias. E hoje em dia nós sabemos que mais de 80% das profissões dos próximos 10 anos não existem ainda. Então eu não tenho como ter um ensino formal em cima disso tudo. O que acontece? Por mais desafiador que seja, é te pedir para abrir seu coração para outras maneiras de você aprender com o mundo, com a vida, com as tecnologias, com o universo, e você ensinar o seu filho a fazer esses caminhos. E a partir desses caminhos, de repente, você consegue fazer uma ponte de voltar para o ensino tradicional, tá? Mas é só um parêntese que eu não queria deixar passar, tá bom, Flá? Eu sei que como mãe, a gente tem essa responsabilidade e essa autocobrança do ensino, porque na nossa época, o conhecimento era fonte de tudo. Só que, lembra daquelas coleções de Barça que pegavam a estante inteira, que depois passaram para CD, que hoje em dia você joga no Google e tá tudo ali. Você tem formas de informação, conhecimento, mas falta como lidar com tudo isso, tá? Sobe aqui, amor, eu já tô acabando. Vamos lá. A Bru falou da rispidez. Ana, bem-vinda, minha linda. A Cris, eu tive esse questionamento por conta de querer entender o motivo e descobri que o motivo são as coisas minhas que vejam na pessoa e que me incomodam. É isso aí, Cris. As pessoas, esses porquês vocês estão colocando aqui, exatamente isso que eu queria dizer. Por que tal situação te irrita, te incomoda, te afeta? Nesse porquê tem algo reverberando de você. Provavelmente alguma coisa que aconteceu lá na sua infância e você não conseguiu resolver internamente. Como é que a gente sabe que é da infância? A gente fala que as crianças, elas são corporais. Quando algo te aflige de uma maneira que você não consegue parar, se você quer fazer um movimento, de jogar, de bater, você precisa desse movimento, geralmente isso veio da infância, porque as crianças são corpóreas. E aí quando a gente olha para isso, de ter uma ferida lá atrás, eu consigo fazer, inclusive, não é a única coisa, mas eu consigo fazer reiki para esse momento do meu passado, para fazer as pazes com essa situação da minha história e voltar a enxergar de outro modo. Gente, essas crianças, adoro escutar as crianças, fica tudo mais real. Vida de mãe, gente. Segundinho, por favor. Vou só falar com ele, já volto.
estar sozinha em casa é sempre essa loucura. Obrigada pela paciência e pela compreensão. Flávia tá falando que é difícil, não sabe nem por onde começar. A gente tá todo mundo aprendendo, Flávia. São outros tempos, outro tudo. Ai, Aninha, que saudade. Tenho muita saudade dessa moça, tão distante, tão próxima. Lígia, informação e não comunicação. Esse é o maior problema nos dias de hoje, exatamente. Mas a não comunicação vem muito também do que nós aprendemos com os nossos pais, com todas as pessoas que nos criaram, porque nós não tínhamos educação emocional, nós não tínhamos uma educação empática, nós não tínhamos um olhar de comunicação não violenta, nós não tínhamos ferramentas para olhar para o ser que hoje nós temos. Antes era muita obrigação do fazer, de ir para a roça, de trabalhar para sustentar a casa, de pagar as contas. Era muita obrigação e muita coisa na prática. O ser humano que habitava dentro de cada um dos corpinhos, dos irmãos, das pessoas, dos familiares, não era visto, não era respeitado, não era valorizado. E isso é muito importante. Hoje a gente sabe da importância de tudo isso e das defasagens que isso deixou. A Polly, efeito espelho, exatamente. É exatamente isso que a gente está fazendo. Bru, a gente só reconhece o que a gente conhece. Lindo, exatamente. Muito legal. Meninas, conseguimos dar uma luz no fim do túnel com relação a esse assunto no dia de hoje? Meninas e meninos, tá só o Elvis hoje? Mas seja muito bem presenciado aqui entre as mulheres, Elvis. A Polly, não era falado sobre as emoções e hoje estamos aprendendo, exatamente. Eu brinco muito, até falei na live com a Polly, a única palavra do vocabulário do meu pai, a única palavra em questão emocional era chateado. Tudo, assim, se ele tivesse triste, se ele tivesse em luto, se ele estiver com raiva, se ele tiver qualquer coisa, ele só falava chateado, no sentido do negativo. Se não, aí sim, né? Eu tô feliz. Feliz e chateada. O vocabulário emocional dele acaba aí. Se restringe a isso. Então, a partir de agora, nós temos vários dias. Flá, lembre de uma coisa. Nós temos o resto da nossa vida pra gente crescer, pra gente aprender, pra gente se reconhecer, pra gente se trabalhar. Pode durar um dia, uma hora, alguns minutos, pode durar toda a nossa vida. Esteja aberta. São 9 dias intensos da gente discutir pontinho por pontinho. Fazer uma jornada com a Santo Filhos. Eu preciso fazer pra mim primeiro. Mas tem uma moça espetacular que tá abrindo carrinho, por sinal. É a Clara Freitas, da Educação Empática. Eu, inclusive, fiz stories com ela, porque ela é espetacular nessa questão de filhos. Eu tô aprendendo muito com ela. Então fica a dica aí pra você também. Cris, sim, muito bom, clareou bastante, nós estamos nos soltando, isso é ótimo poder interagir. Eu amo, Cris, se vocês não interagem, fica tudo, eu não sei por onde a gente está caminhando, tá? Mas é difícil colocar em palavras o que sentimos, digo, definir os sentimentos, sim. Por isso que a gente precisa desses movimentos de autoobservação. Então, lembrem, um dia não está solto do outro. Ontem nós fizemos o exercício principal e fundamental para todos os dias, que é olhar para o nosso estado de presença. Quando vocês tiverem dúvida de presença, eu não sei como faz aquilo lá que a Gisele fez da comida, tudo bem, respira. Você não consegue guardar estoque de respiração para daqui a pouco, e você não consegue respirar com atraso. Enfim, a respiração é o que te liga ao momento presente. Teve dúvida? Respira. Respira fundo e ouve o seu coração. Enxerga como isso tudo está reverberando dentro de você. Ouve isso, às vezes não vai vir palavras e tá tudo bem. Mas a partir de você enxergar esse mecanismo, não sei, tá me dando uma vontade de fazer tal coisa, tá mexendo aqui, tá mexendo no meu estômago, tá mexendo nas minhas mãos. Percebe fisicamente onde isso reverbera, percebe emocionalmente o que isso causa,
Quais são os seus impulsos, as suas vontades a partir dessas situações? Se percebe. Lembra da minha proposta? Eu mandei, não foi à toa, eu mandei para vocês o wallpaper dos 5 princípios do Reiki para acompanhar a gente durante essa jornada. O que eu quero que vocês façam? Pela manhã, olha para esses 5 princípios. Vê o que está reverberando dentro de você nesses princípios. Lembra que cada linha, cada palavra vai muito além. É um universo dentro de cada conceito. E vê como que isso reverbera para vocês. Recentemente eu fiz um post colocando como eu estava me sentindo naquele dia com relação aos 5 elementos, aos 5 princípios, desculpa. E aí o que vinha para mim? No dia de hoje eu escolho me sentir empática e compassiva. No dia de hoje, aí eu fui falando, a base era os 5 elementos. Mas tudo aquilo que eu escrevi era como eu estava me sentindo naquele momento, a partir desses 5 princípios. Eu estou falando de elemento o tempo todo, desculpa, gente. Dos 5 princípios. Mas o que aconteceu? Passados alguns dias, eu fui olhar de novo e falei, não me conectei. O que aconteceu? Nem com as minhas palavras eu estava me conectando. Porque os 5 princípios estavam reverberando de uma maneira diferente naquele outro dia para mim. Então é perceber que a gente muda e tá tudo bem. É a gente se acolher, é a gente se perdoar pelos momentos de raiva que nós tivemos de nós mesmos. Porque eles foram importantes para a gente crescer, para a gente decidir que eu não vou ficar ali parada naquele lugar. Eu não quero ficar no lugar de vítima, eu não quero ficar no lugar de quem sofre as pancadas e não toma uma atitude. Eu não quero ficar no lugar de quem não se posiciona, porque posicionamento é importante. E aí é saber tudo isso. Vânia, linda! Parabéns! Muito bom você estar aqui. Muito bom. Obrigada. Olhem para tudo isso. Na comunicação não violenta, nós falamos que existem as hipóteses empáticas. Quando uma situação está nos deixando incomodadas, é pensar por quê, vários porquês a pessoa pode ter, ou circunstância que aconteceu, pode ter desencadeado aquilo. E aí, com essas hipóteses empáticas, sem o compromisso com a verdade, foi isso, não necessariamente, só cria hipóteses. Você começa a abrir o leque. Eu vou ter 2 exercícios rápidos para vocês agora. Na verdade, um é mais importante. Oi, meu amor, você tá bem? Cadê a letra? As letras estão lá na gaveta. Vai lá procurar as letras. Onde tá? Eu queria fazer um exercício com vocês. Quando eu fazia o curso de design gráfico... Vai lá no outro quarto, amor. Vai procurar as letras. Quando eu fazia um curso de design gráfico, quando eu trabalho com fotografia, quando eu faço determinados movimentos de desenho, desenhos de observação, o que a gente tem? A gente pega um objeto, e eu vou mostrar aqui para vocês, e aí esse objeto ficava, por exemplo, no centro de uma mesa, de uma sala gigante lá da ETEC Carlos de Campos. Marquito lindo! E esse objeto, no centro dessa mesa, naquela sala que cabia mais de 40 alunos, cada um na sua posição em círculo, começava a fazer o desenho que a gente chamava de desenho de observação. O que é esse desenho de observação? A gente tinha que replicar aquilo que a gente estava enxergando. Mas tinha pessoas aqui, 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 aqui e aqui. Para uma, a visão é essa. Para outra, a visão é essa. Percebam as luzes e as sombras. Para outra, a visão é essa. Para outra, a visão é essa. 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 E de repente, alguém pode estar olhando de cima. Ou alguém pode estar olhando de baixo. O que eu quero dizer com isso? Existem múltiplos fatores e múltiplas visões de um mesmo objeto. Oi, meu lindo. Eu não vou colher a letra do usar. Eu tenho o cabelo de usar. Que lindo! Vocês estão conseguindo acompanhar? Nós estamos nos nossos minutos finais. E eu gostaria de repetir para vocês o meu pedido.
exercitem, façam algum movimento de olhar para tudo isso que nós conversamos hoje e de tomar uma atitude diferente do que vocês vinham tomando até hoje. Verifiquem o resultado disso, se for algo de resultado imediato, se não for, se abram para perceber as possibilidades desses resultados. E me postem, me marquem, me coloca. É muito mais para eu acompanhar vocês, para eu perceber esse movimento, fazendo vocês crescerem junto comigo durante essa jornada, do que simplesmente, é marketing. Não é marketing. É que eu tô amando estar aqui com vocês e ver que isso vai além. Eu já vou trocar você, tá, meu amor? Que pedido! E a gente vai assim. É melhor que eu faça a entrega desse jeito do que eu não faça. Porque eu amo ensinar, eu amo estar com vocês. E eu agradeço demais pela presença de vocês aqui. Meninas, vou fechando a hashtag cuidando da minha essência. E me marca no stories, nos posts, naquilo que você fizer de movimento. Tá ok? Hoje eu acho que eu consegui concluir o conteúdo. Olha que lindo! Mas é lógico que dá para abranger muito mais coisas. Então, eu já mandei o mapa mental lá no grupo, um pouquinho antes da gente começar. Quem não tiver entrado ainda, quem quiser participar, que não esteja, entra lá no nosso grupo, porque tem muito conteúdo. E além do conteúdo, só um mapa mental, a gente está tendo discussões enriquecedoras também por lá, tá bom? Estou aberta, estou aqui disponível, estou amando estar com vocês, porque eu sempre fui professora, eu sempre amei fazer tudo isso, e estou tendo essa possibilidade de expandir esses movimentos aqui através desse instrumento do Instagram. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença, pela participação, pelos nossos acordos, pela nossa interação. Obrigada por tudo. Antes de terminar, rapidinho, qual foi o ensinamento mais legal de hoje? O que você vai levar para a sua vida de hoje? Numa palavra, numa frase, qual foi o ponto crucial de hoje? Eu achei uma colher verde. Que legal! Que colher bonita! Colher verde para pegar o teu sorvete. Para pegar o sorvete? Vamos ter que ir atrás de um sorvete. E o sorvete e outro. E branco. Obrigada. Me digam, por favor, os insights de hoje. Numa palavra, numa frase. O que vocês conseguem me falar a respeito do dia de hoje? Eu sei que tem um delay, tá? Tô esperando, enquanto isso vou tomar uma aguinha. Observação, mudança de conduta, entendimento, aprendizado, reconhecer. Para mim, acolhimento. Atitudes diferentes, isso, Ana. Acolhimento, autoacolhimento. Eu não tenho que suprimir aquilo que eu sinto. Eu tenho que observar e perceber como eu me relaciono com isso. E eu posso me acolher, eu posso me perdoar. Eu não preciso ficar me punindo, me culpando. A Lígia, olhar para o outro e olhar para mim. Lindo, é isso, é esse acolhimento. A Mila, olhar para si. Eu vou ser uma bola azul. Angélica, se mexa para mudar. Exatamente isso. Ai, meu Deus, olha o que a criança trouxe. Ai, Senhor. Bolas. Bolas, isso não são bolas, são lâmpadas. Se quebrar, machuca você. Lâmpadas. São lâmpadas coloridas. O Elvis, viver a raiva, mas não morar nela. Perfeito, lindo. Se mexa para mudar. Gente, obrigada. Eu só tenho que agradecer a vocês. Beijos, pessoal. Fiquem bem, todos. Nos vemos amanhã. Bom dia, bom dia. Ai, ele tá vendo a bundinha do meu anjo. Georgina, Espaço Transformação, pessoal que tá entrando agora, vem amanhã, tá bom? Obrigada. Tá fechando aqui, faltam 20 segundos, o Instagram vai me derrubar. Excepcional é um novo olhar para esse sentimento. Lindo, Patrícia. É excepcional mesmo. Obrigada, parabéns, gente. Obrigada, Má. Beijos, beijos todos. Tchau, tchau. Olha. Olha.